Salmo de número 73. Salmo muito conhecido de todos nós, um salmo de Asaf. Os salmos geralmente eram cantados, né? Eles eram cânticos que eram cantados no templo, eram cantados também nas celebrações, no período da Páscoa, do Pentecoste, aquelas grandes festas religiosas de Israel, quando o povo de Deus se encontrava em celebração, eles cantavam os salmos. Então, os salmos, eles são um formato de oração, de cântico, é uma linguagem do coração, poética, mas muito real e verdadeira, por isso é a palavra de Deus. E esse Salmo 73, eu gosto muito dele porque ele expressa a nossa humanidade, né? As nossas fragilidades, vamos assim dizer. Nós somos muito mais frágeis do que nós imaginamos. E também somos muito mais frágeis do que gostaríamos. E a palavra de Deus, especialmente através desse salmo, ela mostra com muita clareza a fragilidade de um homem de Deus. Asaf é um homem de Deus, ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus, ele anda com Deus, ele tem convicções claras da presença de Deus, da graça de Deus, mas como todo ser humano, ele tem também seus momentos de fraquezas e de fragilidade. E esse salmo, então, ele é uma descrição do que é um pouco dessa nossa fragilidade humana. Então, vamos lá ao Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína.
como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um bruto, como um insensato, como um ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem eu tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Senhor, como é bom estarmos juntos aqui na Tua presença. Existe uma alegria sobrenatural que faz arder o nosso coração. Assim como aqueles discípulos que não Te reconheceram e caminhavam com o Senhor em direção a Emaús, a presença do Senhor, a voz do Senhor, fazia arder-lhes o coração. E nós sentimos, Deus, essa mesma alegria aqui. Quando nós nos adentramos a este lugar, começamos a cantar ao Senhor, a celebrar o Teu nome, a Tua presença se fez real e há uma alegria celestial, Deus, ardendo os nossos corações. E nós Te louvamos, nós Te bendizemos, e queremos pedir ao Senhor agora que, por misericórdia, por bondade, que o Senhor fale ao nosso coração. Homem nenhum, Senhor, pode alcançar pensamentos, anseios da alma e do coração, mas o Senhor pode, a Tua palavra pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala ao nosso coração, é a nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa existência, nós nos sentimos como Asaf. Aqueles momentos onde parece que tudo deu errado. Tem alguns momentos da vida, e eu falo isso com base na palavra de Deus e com base na nossa própria humanidade, quando nós começamos a fazer um balanço existencial, um balanço da nossa vida, e à medida que nós vamos olhando e percebemos que o tempo passou e que as coisas não caminharam da forma como nós gostaríamos que caminhassem, e que as coisas não se encaixaram como num quebra-cabeça montado por nós e cheio de expectativa nossa, e quando nós nos damos conta de uma realidade que ela é completamente adversa e diferente daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós imaginamos. São momentos muito ruins da existência.
São aqueles momentos que parece que nós descemos ladeira abaixo. Nos sentimos lá em cima, nos píncaros, e de repente um fiozinho se arrebentou, o trem descarrilhou e saiu fora dos trilhos, e a gente imagina que ele não vai voltar mais. E é assim que eu vejo Asaf, um homem de Deus, ministro no templo de Deus, um homem que conhece a Deus como poucos, que vive na presença de Deus, que desfruta da presença de Deus. Mas ele tem um momento em que a angústia, a tristeza e a amargura toma conta do seu coração. Ele é um ser humano. Ele é um servo de Deus. É um homem de Deus, mas é um ser humano como qualquer outro ser humano. Todos nós, indistintamente, temos momentos em que as nossas expectativas, elas podem ser frustradas. Uma decepção, uma frustração com um amigo, uma traição de um amigo, uma promessa que você contou com ela e ela não foi cumprida, aquele sonho que você teve para os seus filhos e de repente você viu que nada saiu da forma como você gostaria. Essas reflexões, esse balanço que às vezes nós fazemos, dependendo da hora, do momento, se a coisa estiver já meio angustiante, nós podemos ser tomados, sim, de uma angústia, de uma dor na alma, muito grande, como foi tomado o coração do Asaf. O Asaf está decepcionado com a vida, com a sua própria vida, uma frustração amarga tomou conta do seu coração. A boca está amarga, a alma está amargurada, e ele se sente num fel. No linguajar nosso, ele está para baixo, ele está deprimido, ele está mais do que chateado. Ele está num labirinto e ele não está vendo saída para esse labirinto. Ele só consegue perceber que as dores o atormentam todos os dias. Não há um dia que ele não sente dor. O corpo dói. Sou atingido por aflições todos os dias. Cada manhã eu me sinto castigado. Eu me sinto dolorido. O meu próprio corpo físico dói. A minha alma se sente afligida. A cada manhã eu me sinto como se eu estivesse sendo castigado. A minha vida financeira está bagunçada, o orçamento não fecha. Por mais que eu esprema, por mais que eu corte, por mais que eu baixo o padrão, as contas não fecham. Terrível. Que labirinto. Que situação. Espreme, 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 e a coisa nunca fecha, parece que está correndo sempre atrás. Espiritualmente, eu criei de todo o meu coração que se eu mantivesse as minhas mãos limpas da injustiça, se eu mantivesse o meu coração puro de toda a iniquidade, eu não passaria por essas coisas que eu estou passando. Parece que foi em vão manter as minhas mãos limpas, parece que foi em vão manter o meu coração puro. De onde é que vem essa frustração? De onde é que vem essa amargura que tomou conta do coração do Asaf?
é porque ele mudou o foco. Ele tirou os olhos dele de Deus e começou a olhar para os homens. A semelhança de Pedro, que o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro pergunta: és tu mesmo, Senhor? Sim, sou eu. Então, se és tu, manda-me ter contigo. Então vem. E o Pedro sai caminhando sobre as águas. E de repente ele se dá conta de que havia uma ventania e de que as ondas eram bravias, e ele tira os olhos de Jesus, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento e começa a afundar. O caminho da amargura e do afundamento do Asaf foi quando ele tirou os olhos do Senhor. Ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para os homens. E o pior de tudo, não olhou para homens retos, não olhou para homens tementes a Deus, mas começou a olhar para os ímpios. Olha o fulano lá. Ele não teme a Deus, ele não tem compromisso com Deus e está tudo bem para ele. Ele abre a boca para falar mal de Deus, para falar mal das autoridades, para xingar Deus e o mundo, e nada acontece. Ele está cada dia melhor, parece que cada dia que passa ele está mais próspero. E eu nunca, por temor a Deus, nunca fiz isso, guardei os meus lábios. Eles fazem o que lhes dá na telha, não tem freios, não tem limites, estão sempre prósperos. Olha o Asaf. Olha só, o fulano de tal é um pecador, e a gente sabe que ele é um pecador, ele não tem temor de Deus, ele não obedece a Deus, pelo contrário, ele oprime as pessoas, ele é um injusto, ele é um iníquo, ele é um adúltero, faz tudo o que lhe dá na cabeça. E está sempre sadio. Nada de mal lhe acontece. E ele começou a olhar para os homens, para os ímpios, para aqueles que não têm o temor de Deus, cujos limites são largos, os limites são estendidos, fazem o que lhes dá na cabeça, vão para onde o nariz aponta, fazem o que quer, da forma como quer, oprimem, são corruptos e parece que tudo está bem. Sadios, nédios, não sentem dores. E eu aqui, servindo a Deus, amando a Deus, os meus limites são estreitos. Eu não me permito limites largos por temor a Deus. Não dou vazão aos sentimentos e aos desejos do meu coração, porque eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor, mas, Senhor, parece que não adiantou nada. Eles estão bem, ricos, saudáveis, gordos, prósperos, e eu aqui todos os dias, Deus, eu acordo com dores. Todos os dias eu me sinto quebrado, eu tenho que levantar, eu tenho que correr, eu tenho que pelejar. Ele tirou os olhos de Deus, colocou os olhos nos ímpios, colocou os olhos num projeto de vida que não é o projeto de Deus, colocou os olhos num estilo de vida que não é o estilo de vida que Deus tem para os seus, e a semelhança de Pedro, ele começou a afundar, ele começou a naufragar. Aí ele diz, até que eu percebi que pensar essas coisas da forma como eu estava pensando
era um fardo muito pesado para mim. As nossas crises existenciais, esses balanços que nós fazemos do coração e da alma, são realmente muito pesados. E ele vai dizendo: os ímpios estão sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Quanto a mim, parece que foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O foco está errado, a perspectiva está errada, os olhos estão no lugar errado. E ele diz: o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja dos ímpios. Eu fiquei embrutecido, eu agi como um insensato, como um ignorante. Minha atitude para contigo, Senhor, se parecia como a de um animal racional. Ele tirou os olhos de Deus de tal forma, ele tirou os pés de uma rocha que é Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, uma vida de oração com Deus, e pouco a pouco ele foi saindo dessa rocha e começou a pisar em lugares escorregadios, começou a pisar numa areia movediça. Porque quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, da porção que Deus tem para nós, do cuidado que Deus tem de nós, da presença de Deus na nossa vida, da alegria de Deus dentro do nosso coração, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que faz arder o nosso coração, que nos dá esperança quando nós estamos abatidos. Quando nós tiramos os olhos disso, de Deus, da palavra de Deus, do caminho de Deus, e começamos a olhar para os homens, para os valores dos homens, para as expectativas dos homens, entramos num lugar escorregadio. Entramos numa areia movediça, e o resultado é: o coração vai ficar amargurado. A insensatez e a brutalidade de um animal irracional vai tomar conta de nós. E eu estou falando para vocês de um homem de Deus, um ministro do santuário de Deus, dedicado aos cânticos e aos louvores do Senhor, que conduzia os cânticos de Deus, que compunha músicas e celebrações para o Senhor nosso Deus. Bastou ele tirar os olhos de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus, e começou a olhar para os homens, os valores dos homens, as alegrias dos homens, as expectativas humanas. Começou a escorregar, começou a afundar, a alma foi ficando cada vez mais amarga. Aí ele diz: ao tentar entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Meus queridos irmãos, tem coisas que nós nunca vamos obter a resposta. Tem coisas que nós nunca vamos saber por que aconteceu, por que Deus permitiu acontecer. Porque para nós que conhecemos Deus e nele confiamos, é suficiente que Ele saiba. Se o Deus da minha vida, que eu tenho certeza absoluta que me ama, para mim é suficiente saber que Ele sabe. Se Ele quiser me contar, Ele conta.
Mas se ele não me contar, para mim é suficiente saber que ele sabe. É o que nós chamamos de contentamento, confiança em Deus, suficiência da palavra de Deus, porque diferentemente de Satanás, diferentemente de Eva no jardim do Éden, nós não desconfiamos do caráter de Deus e da bondade de Deus. Por piores que sejam as coisas, as adversidades, as expectativas frustradas, as traições sofridas, seja lá o que for, Tu sabes, Senhor. E para mim é suficiente saber que o Senhor sabe, porque quem é Deus nessa relação é o Senhor, não sou eu. Quando eu quero saber de todas as coisas, quando eu quero respostas, razões e explicações, eu estou usurpando o lugar de Deus. E não vai dar certo. Ele não dá a glória dele para ninguém. Jó encheu o Senhor de perguntas. Perguntas existenciais, perguntas reais, perguntas verdadeiras, dúvidas, questionamentos. E o Senhor não lhe respondeu nenhuma. Nenhuma. Ah, Senhor, mas por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ah, Senhor, se o Senhor tiver... Ah, Senhor, calma, você não é Deus, eu não sou Deus. Nós somos criaturas, criados à imagem e à semelhança de Deus, e por graça e por misericórdia dele, ele nos adotou como seus filhos e nos trata como filhos amados. Isso para nós é suficiente. Mas quando nós perdemos a perspectiva e queremos olhar as coisas com óculos, né, do humano, principalmente dos ímpios, de uma sociedade que não conhece Deus, que não vive com Deus, que não anda na presença de Deus, nós vamos nos perder. Quando eu tentei entender tudo isso, vi que era muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino de quem é de Deus, de quem serve a Deus, de quem sofre com Deus, com o destino daquele que não conhece Deus, que não ama Deus, que não segue a vontade de Deus. Mas eu só compreendi quando eu entrei no santuário de Deus. Não tem lugar melhor, queridos, do que a presença de Deus. Tem momentos que a cabeça dá voltas. Tem momentos que o labirinto, ele não dá para achar a saída. Não dá. Não há como entender até entrar no santuário de Deus, na presença de Deus. Vocês sabiam, né? Retoricamente, a pergunta é retórica, porque vocês sabem. Mas vocês sabiam que qualquer um de nós que estamos aqui, nós podemos entrar no santuário de Deus, no Santo dos Santos, na presença do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra? E que o caminho para poder entrar no santuário de Deus, no Santo dos Santos, na presença de Deus, o caminho para nós entrarmos aí foi a carne de Jesus rasgada ali na cruz do Calvário. E porque a sua carne foi rasgada, o véu rasgou, a carne de Jesus foi rasgada, o seu sangue foi derramado, todos nós, por meio de Jesus, por causa de Jesus, podemos entrar na presença de Deus. Antigamente, vocês sabem como que era isso?
só podia entrar na presença de Deus no dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote, levando as petições e os pecados do povo até Deus. Agora, hoje, todos nós, indistintamente, por causa de Jesus, em Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos entrar no santuário de Deus. E o Asaf está amargurado, está perturbado, coitado, está angustiado, como muitos de nós. A teologia dele deu um piripaco. A teologia da retribuição, de fazer tudo corretamente e, pelo mérito, alcançar o que ele esperava, furou. E quando a teologia fura, não responde aquilo que a gente imaginava, dá uma crise, dá um piripaco na cabeça também. E ele está desse jeito, ele está desnorteado. Quando nós estivermos desnorteados, angustiados, não compreendendo o que está acontecendo, o barco furou, a água está entrando, o barco está afundando, só tem um lugar. Vá para o santuário de Deus, vá para a presença de Deus, entre na presença de Deus, entre na presença de Deus, porque na presença de Deus tem paz, tem refrigério, tem graça, tem alegria, tem presença do Espírito Santo, tem poder espiritual, tem força espiritual. Cabeças confusas, cabeças perturbadas, cabeças angustiadas, desnorteadas, sem rumo, sem direção, sem objetivo, que pode acontecer com qualquer um de nós, só tem um lugar para colocar a nossa cabeça no lugar. É na presença de Deus. Quando eu tentei entender tudo isso, percebi que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro, o Neto se lembra, outros irmãos que convivem aqui diariamente na igreja, quando o pastor Rogério Nunes foi internado, entubado, 50 e tantos dias na UTI, 3 paradas cardíacas. A Suzel, a esposa dele, parece que mudou a casa dela aqui para a igreja. Todo santo dia, orando, jejuando, clamando, buscando a Deus, clamando a Deus, batendo na porta de Deus, no santuário de Deus, na presença de Deus, clamando a Deus. Um milagre aconteceu. Porque no santuário de Deus, na presença de Deus, nós vamos ser iluminados. Ainda que Deus não faça as coisas do jeito que a gente gostaria que fizesse, mas nós vamos ter paz dentro do coração, nós vamos ter sossego dentro do coração, a alma vai se aquietar, porque na presença de Deus é de onde vem o refrigério, gente. Isso pode acontecer aqui na igreja, isso pode acontecer lá no seu quarto, quando a gente tranca a porta do quarto, pode acontecer naquele lugar de oração que nós temos na nossa casa. Tem coisas que nós não vamos conseguir compreender plenamente, a não ser com a ajuda de Deus, de dentro do santuário de Deus, e na presença de Deus. Quando o meu coração estava amargurado, eu estava agindo como insensato, como ignorante, a minha atitude para com o Senhor era parecida com de um animal irracional. Mas, contudo, versículo 23, eu sempre estou contigo. Eu sempre estou contigo. Fiquei meio
sabe, meio louco, Senhor. Parece que eu perdi a noção, tirei o foco, perdi o foco, mas não abri mão do Senhor, sempre estou contigo. O Senhor me toma pela minha mão direita e me sustenta. O Senhor me dirige com o teu conselho, e eu sei que o Senhor um dia vai me receber com honra. O juiz está voltando. O juízo está voltando, a sensatez espiritual está voltando. A visão de Deus está voltando. Está voltando. Entrou no santuário de Deus, começou a buscar Deus, entrou na presença de Deus. Olha, sempre estou contigo, Senhor. Eu sei que o Senhor me segura pela minha mão direita. Eu sei que é o Senhor que me sustém. Eu sei que o teu conselho é que tem me guiado ao longo desses anos. Eu sei que o Senhor vai me receber com honra. Está voltando. A quem tenho no céu, senão a ti, Senhor? O que é que me vale aqui na terra, senão estar junto a ti, Senhor? Bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Está aqui, versículo 28. Depois de toda essa crise existencial, depois de todas essas perguntas, depois desse foco perdido, ele busca a Deus, entra na presença de Deus, a iluminação vem, o juízo volta, ele contempla a Deus e ele é iluminado. Ah, Senhor, agora eu sei que o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, e fraqueja mesmo. Mas tu, Senhor, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aqueles que te abandonam, sem dúvida, aí eles perecerão. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e eu proclamarei os teus feitos. Amém? Vamos orar?